Isso é o sonho americano. Isso é viver na Flórida numa casa de 2.200.000, que tem 550 metros quadrados, 6 quartos, 5 banheiros e meio e um monte de salas, tá bom? Hoje você vai ver comigo uma casa de 2 milhões de dólares em Lake Mary. O calor voltou. Para quem gosta de calor, isso é um prato cheio, né? 30 graus lá fora, 22 aqui dentro. Uma delícia. Só que você transpira, viu? Tá bom? Olha, essa casa é uma casa muito bonita. Essa casa é do Reinaldo. Ele comprou, reformou ela inteirinha e ela está no mercado por 2.200.000 dólares. É uma casa grande, é uma casa que ficou muito bonita, eu tenho certeza que você vai gostar. Nós vamos andar pela casa para você entender a planta, porque a planta é bem complicada. Eu demorei uns 25 minutos aqui dentro só achando os banheiros, achando as coisas. Então vamos lá. Aqui você tem o hall de entrada, como naquela casa que nós reformamos, ele não é um hall comprido sim, nesse sentido, ele é mais no sentido transversal, acompanhando a largura da casa, porque ela é muito larga. Do lado de cá tem uma porta, do lado de cá tem uma porta. Deste lado de cá nós temos 4 quartos e 2 banheiros. E depois tem outros quartos aí espalhados que eu vou mostrar para vocês. Então vamos começar aqui da sala, olha só. Você entra, tem essas 3 janelas. Cada janela dessa daqui deve ser realmente uma fortuna. Foram trocadas, tanto a parte de cima como a parte de baixo, como a porta também. O Reinaldo manteve as molduras originais da casa, também as colunas gregas, né, nestes patamares aqui. Olha só que linda. Então, você tem os 3 arcos aqui e 3 arcos lá. Então, são 3 que se repetem. O arquiteto que projetou essa casa quis desse jeito, não é mesmo? Então, são 3 arcos na entrada, tem esta sala, mais 3 arcos. Este daqui, essa sala daqui, lá no norte, ela se chama sunroom, né? É a sala onde pega sol, porque lá é frio, então eles têm uma sala que tem bastante sol. Seria o sunroom. É um ambiente, é um segundo ambiente fechado que você vai usar quando? Você vai usar quando você tiver com visitas, quando você tiver com festas. As pessoas sentam aqui e conversam. No dia a dia talvez você não use, a não ser que você faça um lugar de leitura, tal, mesmo porque a luz é bem forte aqui, ela reflete a piscina. Olha só, olha lá a vista, que linda. É bonito, né? A piscina é maior do que a piscina da minha casa. Realmente muito grande, com uma pequena jacuzzi
E lá fora, naquela casinha, tem um banheiro e um chuveiro externo. Aquele lá é o 5º banheiro. Então vamos lá. Tem uma saída aqui, tem uma área aqui, tem uma área aqui. Essa daqui é realmente a sala de estar, com uma mesa ali. Não precisa colocar uma mesa de jantar ali porque tem muito espaço, é uma sala de estar. Dá para pôr uma TV? Dá, mas você estraga, né? Você estraga a sala se você colocar uma TV zona ali. É melhor deixar um dos quartos como sala de TV ou arrumar uma sala de TV. Então aqui essa lareira de verdade, um tijolo refratário. Ela fez esse acabamento aqui em volta. Me parece que é mármore. Mas hoje o mármore e o quartzo estão tão parecidos, parece que é aquele mármore africano que ele já colocou em outras casas. E aqui na parede, eles fizeram dessa vez as paredes de plaster. O resto da casa tem a textura típica da Flórida. Mas em alguns lugares, como na cozinha, eu já percebi que eles fizeram esse plaster, que está muito sendo usado lá no norte e por esses designers famosos. Eles têm colocado muitas paredes de plaster. O que é o plaster? Depois que você faz o reboco no Brasil, a gente passa massa fina e depois pinta, não é? Aqui não é isso, porque se pintar, você vai ver depois que tem a marca da desempenadeira e geralmente eles misturam a tinta no plaster e já fazem aquele plaster daquela cor que ele quer que fique, entendeu? Então, porque você consegue ver diferentes nuances que não é simplesmente pintado, é bem diferente. Se você procurar aí no Google ou mesmo no YouTube, casas com plaster nas paredes, você vai ver que é bem diferente. Então vamos lá, para cá, que é realmente muito impressionante. Aqui você tem essa porta de embutir aqui, que você pode realmente fechar esse ambiente, e essa sala de jantar, que é uma sala de jantar corredor, que a gente chama, né? Então, olha só. Bonito a moldura dentada, não sei porque que o Reinaldo não continuou os dentes da moldura desse lado aqui. Tem 2 arcos ali para colocar peças de arte, esculturas. E aqui a mesa de jantar, é lógico, essa mobília aqui é uma mobília alugada, ela não faz parte da venda. Se quiser adquirir a mobília, é um preço à parte, tá bom? E olha só, você tem aqui uma cozinha com 2 ilhas. Quer melhor que uma ilha? Sim, 2 ilhas. 2 ilhas é melhor que uma. Eu achei que os lustres que a Daiane colocou, muito de bom gosto. Os gabinetes eu já vi em outras obras deles, ele tem um acabamento oak, tá? E ele é o Slim Shaker. O Shaker é aquele que tem aquela borda grossa, esse aqui é o Slim, é o Shaker magrinho. Então ela usou o carvalho, o cor de carvalho aqui, não é natural envernizado, é uma outra coisa. E aqui tem esse creme, que é um off-white com os puxadores dourados, que ficaram lindos também. Aqui também ela usou dourado. Então você tem a ilha desse lado, você tem mais uma ilha daquele lado. Aqui nós temos a refrigeração, um forno duplo Viking. Olha só que luxo que é isso. Ele abre assim, não é? Você pode abrir assim, ainda tem mais um forno aqui. E aonde está o micro-ondas? O micro-ondas está na ilha ali, a gente vai ver. E aqui ela colocou esse backsplash de espelho antigo, né, que a gente chama de smoked mirror. É como se ele tivesse envelhecido, né? Tá na moda. E colocou esse suporte aqui para os vinhos. O micro-ondas está aqui. Aqui é o micro-ondas embutido na ilha. Eu acho que essa pedra aqui é o quartz.
né? Eles fizeram os countertops de quartz. Se eu não me engano, acho que é quartz. Quando é mármore tem uma rede aqui embaixo. Eu acho que é quartz, mas se não for ele vai me corrigir, pode ter certeza. E aqui o alcove, que eu adoro fazer e que a Daiane também faz. O alcove super longo com o espaço dos dois lados para você ter utensílios, panelas, tábua de cortar, os vegetais, as coisas. Tem o pot filler aqui e tem essa prateleirinha decorativa com o exaustor. Vamos ver se consigo ligar a luz. Liguei. Com o exaustor aqui embutido nesse alcove. E ela fez aquela moldura ali. Então, se você olhar aqui, isso aqui que é o plaster que eles estão usando agora, né? Não sei se tem mão de obra muito boa para fazer esse, mas aqui você vê, olha, aqui acho que dá para ver, Dani, que o plaster fica realmente com essas imperfeições. É como se alguém tivesse passado uma massa corrida e aí não lixou e simplesmente deixou do jeito que tá. E acredite se quiser, tá na moda, os designers famosos só estão fazendo isso em todas as casas, inclusive nas deles. E aqui seria uma sala da família, né? Aqui você colocaria a televisão, ou ali em cima daquela lareira, porque tem mais uma lareira alta aqui, 2 lareiras até o momento. Tem mais essa lareira alta, então aqui você poderia colocar um sofá super comprido com a TV, ou deixa do jeito que está aqui mesmo com a TV para lá, e dá para acender no inverno. Tem essa pedra revestida, esse aqui é um quartzo com certeza, e aqui é a sala de almoço, né? Esta é a sala de almoço. Para você não se perder na planta, eu vou andar, tá bom? Então vem comigo. Aqui saindo da cozinha, nós temos a minha queridinha. Ela fez, essa daqui não chega a ser uma scullery porque não tem fogão, mas é uma butler's pantry ou uma cozinha de apoio super chique. Ela acertou direitinho. Olha só a luminária, que coisa linda. Então essa butler's pantry foi muito bem feita, tem uma pia, tem uma segunda lava-louça que é importantíssimo e tem também uma segunda geladeira. Ela fez esse backsplash de pedra natural, a prateleira ficou um charme, né? Tem as gavetas aqui para mantimentos, e uma segunda geladeira que é muito importante. Então assim, você pensa que não, mas uma cozinha dessa aqui, ela realmente ajuda num dia que você vai dar uma big de uma festa e tem que ter 2 pias, tem que ter 2 lava-louças, tem que ter 2 geladeiras, tem que ter um monte de gente trabalhando. Isso aqui se usa e se usa muito, tá bom? Esta porta aqui sai para o jardim. Tem todos esses armários. Desse lado de cá é o mudroom e lavanderia. Olha só que bonitinho. E essa porta aqui dá para a garagem. Então vamos lá, ó. Faz de conta que nós estamos na garagem. Você chega da rua com a sua Cadillac gigantesca, para ela de ré aqui, e você sobe estes degraus e passa pelo mudroom. Aqui no mudroom tem uma pia, tem um lugar para sentar e tirar os sapatos, se você é dessas pessoas que tira o sapato dentro de casa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu assisto todos os dias vídeos de design. Ah, porque você quer aprender? Não, porque eu amo design. Eu amo design, decoração, reforma, arquitetura. Então eu acordo às 6 horas, eu pego meu café, vou para a televisão e assisto 40, 45 minutos de vídeos. E eu tenho percebido que principalmente no canal do AD, Architecture Digest, as pessoas têm mostrado as casas delas descalço. E gente, assim, eu vi uma mulher chiquérrima falando num vídeo que tinha um apresentador de chapéu dentro do restaurante. Ela falou assim, um gentleman não usa chapéu dentro do restaurante. E essa mesma pessoa um dia estava num vídeo falando assim, uma lady mostra o pé só na piscina ou na praia. E as pessoas estão com uma onda agora de filmar as casas deles milionárias descalços.
E vou te falar, tem cada pé feio que devia cobrir. Devia cobrir. Tinha uma mulher lá, coitada dela, tinha uma joanete tão grande. E assim, eu sei porque minha mãe tinha, a mãe do Robert tinha. Então assim, é um negócio, inclusive dolorido, né? Mas para que você vai tirar o sapato para mostrar a sua casa? Mostra com o sapato, fica chique. As casas dos milionários, ninguém pede para tirar o sapato, não. É super deselegante. Então, se você quiser tirar o sapato, você tem um outro par de sapatos que você só usa dentro de casa. E aí você troca aqui, pendura o guarda-chuva, casacos. Aqui é onde você vai colocar a máquina de lavar e a máquina de secar. Tem uma porta também para sair para frente da casa, para empregados, alguma coisa. Então aqui vai ficar a máquina de lavar e a máquina de secar. Seguindo aqui, atrás de nós tem a Butler's Pantry, você tem a cozinha. E aí, virando para cá, nós temos o primeiro quarto. Então, os primeiros 2 quartos. Então, aqui nós temos o banheiro. Vai lá, Dani, mostra para eles o banheiro. Eles fizeram com os gabinetes flutuantes. Ali no banheiro, ela usou uma pedra natural no chão e depois fez com o azulejo vitrificado o chuveiro. E estes 2 quartos, eu vou acender a luz, eles são bem generosos. Então, numa casa de construtora hoje, isso aqui é do tamanho de uma suíte primária. Uma suíte primária é feita desse tamanho, às vezes, né? Nem sempre é feito. Mas geralmente a suíte primária, isso aqui é um quarto secundário, não é nenhuma suíte. E olha só o tamanho desse quarto, olha o que dá para fazer nesse quarto. Aqui tem um closet que eu não vou abrir. Desse lado de cá tem um quarto menor. Este quarto aqui ele é menor, mas ainda cabe uma cama king, se você quisesse. Então estes 2 quartos usam este banheiro que está atrás do Danny. E aí nós vemos para cá. E nós temos esse corredor, tem um closet aqui e aqui é o lavabo, tá? Olha só, esse lavabo você pode ver o que eu falei para vocês que é o plaster na parede. E o que eles fizeram aqui? Eles continuaram com o piso aqui dentro, colocaram essa pia esculpida aqui, né? Essa pia esculpida em mármore, eu acho que ele é o Vaiola. Né? Ele chama Vaiola porque tem esses veios cor de violeta, de cor de púrpura. Então esse é um mármore Vaiola, as walls sconces e a parede toda de plaster. Eu achei que ficou muito bonito. E aí, já vou apagar, você tem essa porta aqui, tem mais um closet. E esta porta nos leva para o hall principal. Certo? Então nós entramos por lá, demos a volta, saímos no hall principal. Como eu quero mostrar o lado de lá da casa todo primeiro, vem aqui comigo. Deste lado de cá, nós vamos ver o terceiro quarto. Então esse terceiro quarto aqui, ele é bem iluminado, ele é de frente para a piscina, ele tem 1, 2, tem uma porta também, 3 janelas, tem o closet iluminado e tem o banheiro iluminado. Então aqui, esse daqui seria a segunda suíte da casa, só tem 2 suítes. Este é o closet, é lógico, tem que colocar cortinas, né, aqui, ou persianas, e aqui nós temos o banheiro, que é o banheiro dessa suíte. Ela fez aqui com esse revestimento bonito de parede, esse porcelanato de parede. O chão desse banheiro é um mosaico de mármore e quartzo. E aí o chão é de porcelanato, as pias flutuantes. E tem esse negócio aqui que esconde o ralo, né? As arandelas. Então esse daqui é o terceiro quarto que nós vimos. Vamos voltar para lá, agora nós vamos para o outro lado da casa.
anda bastante, hein? Você faz todos os seus passos do dia andando aqui nessa casa. Ela é bem comprida. Então, atrás dessas paredes tem aquele corredor onde tem o lavabo e os closets. Passamos pela sala de jantar, passamos pela sala de estar formal, passamos pelo sunroom e agora nós vamos para essa ala da casa. Quando você está aqui nos Estados Unidos, você tem costume de chamar as alas da casa asa, né? A asa leste, a asa oeste, quando a casa é muito grande. Então, por exemplo, se o norte for para lá, ali seria o East Wing e o West Wing. Então, assim, eu não sei onde o sol está, então não vou falar. Closet de ar-condicionado. Este aqui eles fizeram como escritório, mas é considerado um quarto porque ele tem os closets. É um quarto grande, tem a porta de correr novíssima que o Reinaldo colocou aqui. O Reinaldo deve ter gasto por volta de $500 mil nessa reforma, com certeza. Então é tudo novo dos pés à cabeça. E tem essa janela super charmosa aqui que dá para frente da casa. E desse lado de cá nós já vimos um quarto. Temos este banheiro que ela colocou esse piso que nos Estados Unidos se chama checkerboard, como se fosse tabuleiro de xadrez. Se bem que xadrez em inglês não é check, é chess, tá? Então é um checkerboard, se eu não me engano é Edward Martin. E tem também a pia flutuante com o chuveiro, uma luminária muito bonita acima do espelho. Aí nós temos aquele quarto que nós já vimos, temos este outro quarto. Então, aquele quarto do escritório e este quarto usam aquele banheiro que você acabou de ver. E por último, nós temos a suíte primária, com a terceira lareira da casa. Então essa é a terceira lareira, né, que foi feita também com travertino aqui. Isso aqui foi feito de plaster, aí tem a textura normal, mas é uma suíte primária gigantesca, né? Você vê que você enche de móveis e ainda fica vazio. Dá para fazer um closet? Dá, mas você vai ver que nem precisa, porque vem aqui olhar. Tem 2 closets gigantescos. Este é o banheiro da suíte primária. Ele tem uma bancada generosa com um lugar para maquiagem, para colocar uma mesa de maquiagem. A pia embutida, a torneira embutida na parede, que é uma coisa que está se usando, que fica legal, gostei também. Ela fez esse backsplash mais alto, que é realmente o que se recomenda. Tem a claraboia e você tem esse closet enorme aqui. Olha só, que foi feito com esses modulados, mas já está pronto, não precisa fazer nada. Ele tem 2 portinhas ali, né? Tem esse closet, que pode ser de um dos cônjuges. Quando você vem para cá, olha só isso daqui. Que lindo, não é? Ficou muito bom, Daiane, parabéns. O chão de porcelanato, essa parte aqui, se eu não me engano, ou é mármore, é mármore. É mármore, ela fez de mármore, com essas peças de mármore aqui. Tem 2 chuveiros e fez com azulejo vitrificado em cima, um nicho generoso. Ainda bem que ela não fez aqueles pequenos. E você tem a válvula aqui e essas 2 portas de vidro. É muito bonito. Essa banheira, muito legal também, né? A torneira muito legal. E que ele adorei a luminária. E aqui você tem o segundo closet. Olha só, é um closet generoso, né? Para uma pessoa que tem menos roupa. Hoje não pode falar assim, é do marido, que o marido tem menos roupa. Eu tenho vários clientes que a esposa fala, ele tem o dobro de roupa do que eu. Então hoje é o cônjuge que tem mais roupas, porque tem sempre um que não dá muita bola. E tem um colecionador, né? E aqui é o quarto do vaso, né? O quarto do vaso. Então olha só que espaço. Isso aqui é o tamanho de um apartamento, de um quarto em Nova York.
né, Dani? Um apartamento de 1 quarto em Nova York é do tamanho desse banheiro inteiro aqui. Ele é de lá... Que custa 2 milhões. Que custa 2 milhões em Nova York. Um apartamento de 1 quarto desse tamanho custa 2 milhões. Você vê, vai de lá até lá a parte toda aqui. Esse chuveiro realmente é enorme. Eu sei que ele estava bravo porque ele estava gastando muito dinheiro, mas se ele fosse todo fechado de vidro seria um pouquinho melhor. Tá, Reinaldo? Mas eu tenho certeza que essa casa não vai ser nenhum problema de vender, tá? Porque ela tá muito linda. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos sair para a área externa por aqui, tá? E aí nós damos uma volta ali na piscina e entramos na propriedade novamente. Olha só, a suíte primária tem a sua própria varanda. Deixa eu fechar aqui. A suíte primária tem a sua própria varanda. Quem comprar pode inclusive colocar uma screen aqui, para não entrar esses bichinhos. Então você tem a sua própria varanda olhando para o seu próprio jardim. Aqui tem mais uma área. Grande, né? Uma piscina muito grande a piscina. Muito funda, também foi reformada. Esse acabamento aqui é novo. Do lado de cá tem uma mini jacuzzi. Closet. E o banheiro. Então esse daqui é o 5º banheiro. É um banheiro para piscina. Olha, Deni, ela não parece que talvez tenha sido o mesmo arquiteto que fez a casa do Renato Rosa? Parece. Porque porque tem o mesmo telhado, as mesmas lareiras. Você tá vendo que tem 4 chaminés? Tem uma lareira que a gente não viu. 4 chaminés. Talvez eles tenham tirado a daqui. Talvez. E o quintal é murado. Ufa, que calor! Vamos lá, vamos fazer os nossos passos, não é? Essa casa é bem grande. Outra coisa que eu acabei de notar é a altura dos rodapés, né? Que é de 7,5, que geralmente eles fazem 5,5 e aqui o Reinaldo colocou 7,5. É lógico, se alguém compra essa casa, ainda dá para fazer mais coisas, né? Ainda dá para você colocar bozerrimo, papéis de parede e muitas outras coisas. Essa lareira, a outra lareira eu acho que era por aqui, viu, Deni? Né? Não, é ali, ó. Não, tá certo ali. Mas... Tá certo, acho que era aqui. Então assim, provavelmente uma lareira foi tirada para abrir esse espaço. Talvez ela era aqui, assim, né? E tivesse 2 passagens para você ter realmente a amplitude de você olhar lá do fundo até esse fundo aqui.
E aí, o que você achou dessa casa? Eu amei. É uma casa assim que precisa você ter. Não é uma casa que, por exemplo, eu e o Alex poderíamos morar aqui, só nós dois sozinhos, porque tem muitos quartos e tem muito espaço. Ela tem 250 metros quadrados, maior do que a que eu comprei, que já é grande. Então, assim, é para quem tem marido, filhos, com noras e genros e netos, que daí vem todo mundo e fica aqui. Passa o mês de julho inteiro, passa do começo de dezembro até dia 15 de janeiro, ou até depois do carnaval, né? Porque as pessoas falam que o Brasil só funciona depois do carnaval. Não acredito nisso, as pessoas trabalham antes do carnaval e depois do carnaval também. Mas a pessoa pode morar aqui, né, com a sua família, ou usá-la como casa de férias, porque é o que mais a gente tem vendido agora, né? As casas que as pessoas passam temporadas e depois vão embora para o Brasil. Olha, muito obrigado de você ter assistido, espero que você tenha gostado desse imóvel fantástico. Eu vejo vocês no domingo. No domingo eu vou responder 4 perguntas dos inscritos. E as perguntas estão ficando melhores e melhores e melhores. Tenho certeza que você vai gostar, tá certo? Um grande abraço e eu vejo vocês no domingo às 8 horas da noite. Tchau! Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos
unir forças e transformar esse sonho em realidade.